Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Psitec, um podcast sobre a psicologia por trás das tecnologias. Olá, aqui é Paula Rodrigues, eu sou psicóloga, certificada em saber psicologia e mestre em sistemas cognitivos e mídia interativa. Hoje nós vamos falar sobre bem-estar digital. O que é isso? E esse tema muito me empolga porque ele é o tema da minha dissertação de mestrado. E é um tema que ele vem crescendo bastante, ele vem se desenvolvendo bastante. E a cada dia se torna mais importante a gente entender o que é isso e buscar o nosso bem-estar digital. Então hoje eu vou falar um pouquinho, né? Isso é baseado bastante no meu trabalho e sobre esse conceito aí que muita gente ainda não entende bem o que é. A verdade, gente, é que a nossa exposição à tecnologia ela tem aumentado bastante ao longo dos anos e a gente sabe pouquíssima coisa sobre isso. Não existem estudos longitudinais onde a gente acompanha pessoas por décadas e a exposição delas à tecnologia, qual é o impacto disso. E também poucos estudos, eu acho que quase nenhum, comparativos, né, do uso de tecnologia, comparando um determinado grupo e outro grupo, qual o impacto disso no bem-estar, no desenvolvimento cognitivo, dentre tantas outras coisas. E, no meio disso tudo, a nossa preocupação tem crescido muito sobre como a tecnologia está afetando a nossa vida. A gente se vê ali o tempo todo usando, o tempo todo enganchado ali, né? Nas redes sociais, principalmente. A gente vê que isso afeta as nossas relações, afeta muitas vezes as nossas emoções e a gente não sabe muito bem como manejar isso e praticamente tudo que a gente faz hoje envolve o uso de tecnologia. Então é muito importante a gente buscar entender o que é isso. E uma coisa bem básica que a gente precisa compreender é o que é o bem-estar digital, a definição nua e crua. O bem-estar digital ele se refere ao impacto que a tecnologia causa no bem-estar das pessoas. Então, é sobre o impacto que a tecnologia causa. Esse impacto, ele pode ser positivo, ou seja, os ganhos, as coisas boas, e ele pode ser negativo, né? O que ele está prejudicando, o que ele está causando, que está prejudicando a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente fala em bem-estar, na área maior do bem-estar, a gente fala sobre vários tipos de bem-estar, várias medidas. Então, existem vários componentes e vários approaches de bem-estar. Tem bem-estar psicológico, bem-estar subjetivo, tem bem-estar social, bem-estar econômico. Quando a gente vai pesquisar, a gente vê tudo isso. E antes da pandemia, entre 2018 e 2019, o Instituto Internacional de Engenharia Eletrônico e Elétrica, eu acho que é isso, que eu estudava ele muito em inglês, ele começou a estipular diretrizes sobre o desenvolvimento de tecnologias e que essas tecnologias, a partir desse momento, elas tinham que considerar o bem-estar, né? O bem-estar das pessoas nessa construção dessas tecnologias, tanto da parte mais ali estrutural, vamos dizer assim, mas da parte de design. E isso fez com que uma série de estudos, mais de diretrizes, de documentações, fossem criadas. E essas documentações, elas são todas muito alinhadas com os conhecimentos da área da psicologia, principalmente da psicologia positiva, que é uma área que estuda bastante o bem-estar digital. E quando a gente fala sobre a parte digital, é importante notar que nos últimos anos as grandes empresas elas têm construído aí, tentado criar alternativas das pessoas terem consciência sobre os hábitos, os comportamentos e o impacto da tecnologia no dia a dia delas. Como, por exemplo, o Google lançou nos dispositivos, né, a função de bem-estar digital. A Apple tem essa função. A Microsoft também já tem incluído em alguns softwares, algumas coisas, né? As pessoas têm usado isso. Isso tem sido considerado como uma feature, né? É considerado como uma função ali que tem que ter nos dispositivos. E isso não existia. E é muito importante a gente entender por que isso existiu, por que as pessoas estão gastando um dinheirão para incluir isso nos dispositivos, sendo que, na verdade, isso pode fazer com que elas usem menos os dispositivos.
A minha opinião aqui, gente, é que na verdade as pessoas já estão começando a abandonar um pouco o uso, ou a diminuir, ou a restringir. E se uma tecnologia ela causa mais mal do que bem, a gente vai se afastar dela. Isso é um fato. Então, acho que as empresas elas estão começando a perceber uma mudança de comportamento do usuário e elas estão tentando mitigar e tentando entender e tentando, além de entender, captar dados sobre isso, mostrar que estão tentando fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Só que tem um probleminha aí, porque quando a gente vai para a ciência e para o que as empresas têm feito, que nem sempre são coisas que estão alinhadas, a gente vê algumas vertentes do que seria bem-estar digital. E eu vou falar aqui para você que talvez você esteja até familiarizado, né, com essas e acha que existe só uma forma, né, de compreender o bem-estar digital. A primeira delas é mais comum ao autocontrole e o automonitoramento, que é o quê? Você monitorar quanto tempo você fica fazendo o quê, em qual aplicativo, a questão da você gerenciar as suas notificações, você gerenciar o seu comportamento e você controlar o seu comportamento. Essa, na minha opinião, é a vertente que tem mais crescido, sabe, assim, e que as pessoas têm adotado estratégias comportamentais nesse sentido, o que é muito interessante, mas também tem aí algumas ressalvas, né? Se você entende um pouco mais sobre o desenvolvimento de tecnologia, você vai ver que o desenvolvimento de tecnologia é baseado em muitas coisas, inclusive em como você criar designers que chamam a atenção, que são atrativos, que são fáceis de usar e que muitas vezes usam muito conhecimento de neurociência mesmo para fazer com que você fique ali mais tempo. Então, assim, existe uma questão mais macro. Outra coisa que tem crescido muito é o conceito de dependência tecnológica. Esse conceito eu vou fazer um episódio para falar só disso. Eu acho que ele é muito importante a gente entender se esse conceito ele é uma coisa bem estruturada, não é? Existem muitos teóricos que falam sobre ele, teóricos que falam coisas bem diferentes. A grande questão é que formalmente não existe um diagnóstico de dependência tecnológica. Outra questão, né? Depender de tecnologia é um termo muito amplo, né? E tecnologia seria o quê, né? Computador, televisão, é, dispositivos móveis, o que é isso, né? E aí, e como essa dependência ela se estrutura a níveis comportamentais, cerebrais, sociais. Então isso é muito, muito complicado. Aí faz até um paralelo com os jogos, né, de azar, os jogos de aposta também, que existe uma questão individual, mas existe uma questão macro, né? Principalmente aí no Brasil, a gente vê que está se incentivando de uma forma massiva e irresponsável, por exemplo, os jogos de aposta online. E existe o indivíduo nisso, ele tem realmente um espaço de autocontrole ali, mas o contexto influencia muito o comportamento. E aí, quando a gente fala de dependência tecnológica, a gente também tem que falar disso, né? E de falar que tem pouco tempo que a gente está usando tanta tecnologia. Por mais que a gente ache que é muito tempo, tem pouco tempo. E aí a gente não entendeu ainda a gente se relaciona com isso e qual é o impacto disso. Então, afirmar que existe uma dependência tecnológica é um termo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em dependência química, por exemplo, existe uma série de circuitos cerebrais, padrões, ciclos de recompensa. E aí é importante essa parte também, sabe? De a gente conseguir monitorar através de pesquisa esse funcionamento cerebral. Coisas que ainda assim não estão sendo feitas nessa área de tecnologia. Outra perspectiva que é interessante é a perspectiva dos hábitos. E quando a gente fala dessa perspectiva dos hábitos, a gente também fala sobre criação de hábitos, né? Que, resumindo, mudança de comportamento, que é uma área gigantesca na psicologia, né? Assim, os estudos sobre motivação, sobre mudança de comportamento. E outra coisa muito importante é que a área do design e do Human Computer Interaction, essas duas áreas, elas usam muito desse conhecimento para construir tecnologias. E aí, o que a gente tem que refletir um pouquinho sobre essa questão dos hábitos é como a gente usa, quando a gente usa, qual a motivação que a gente está tendo a usar. É, quando a gente entende um pouquinho de motivação, de mudança de comportamento, a gente entende que existe uma parte implícita de se comportar, que é
como o ambiente está organizado, cores, por exemplo, no aspecto de tecnologia, notificações, como existe uma influência ambiental e eu tenho que controlar certos aspectos para eu não acabar agindo ali de uma forma automática, né? E existe a questão também intencional, consciente. E aí, isso é muito usado na área da tecnologia, e isso também pode ser usado muito na questão dos nossos aparelhos, dos nossos dispositivos, como a gente estimula hábitos ou desestimula hábitos no uso dessas tecnologias. E qual é o problema dessas vertentes? Eu acho que essas vertentes, gente, elas focam exclusivamente no indivíduo como o único responsável pelo seu comportamento digital. E isso é muito irresponsável e antiético. Por quê? Porque existe uma indústria aí bilionária de desenvolvimento de software, de design. Existe uma questão muito profunda sobre ética na tecnologia, sobre falta de legislação, por exemplo, e isso tudo impacta muito o nosso comportamento. Outra coisa que eu já falei em outro episódio, sobre como os dados sobre os nossos comportamentos, sobre como a gente se relaciona com essas tecnologias, como a gente não tem muito acesso. Eles são dados privados, as empresas têm esses dados e a gente não tem acesso nenhum a eles. A gente não tem acesso ao que as crianças estão vendo, o que os adolescentes estão vendo, o que a gente está vendo, ou, por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais específicos, qual tipo de conteúdo elas veem, como esses conteúdos impactam, ou, por exemplo, como a tecnologia tem ajudado, sei lá, pessoas com deficiência. Eu já vi um negócio muito legal sobre uma mulher com deficiência visual e o uso do óculos da Meta, assim, como isso ajuda no dia a dia da... A gente não tem acesso a esses dados. As empresas captam esses dados, elas vendem esses dados, mas nós que somos usuários não temos acesso. E não existem também medidas inibitórias, por exemplo, em relação a pessoas que são menores de idade. Isso não existe. E aí acaba que, infelizmente, a alternativa é a gente tentar controlar o nosso próprio comportamento. Quando a gente é bombardeado por estímulos o tempo inteiro, para a gente estar ali o tempo inteiro, entrar no looping, perder horas ali, deixar de fazer coisas que são importantes para a nossa vida, estamos ali engajados, né, e sugados, né, principalmente pelas redes sociais, aqui que eu estou falando, né. Então, é muito importante a gente entender que existe uma problemática aí. Essa problemática, ela está crescendo, as pessoas estão começando a falar sobre isso, não só no mundo acadêmico, e uma mudança é necessária na legislação. E essas empresas precisam ser responsabilizadas também, né, pelo dano. A gente precisa ter acesso, a gente não tem acesso, gente, isso é muito sério. E aí a gente faz muitas suposições, né? E isso é perigoso, porque a gente não está tendo dados concretos. Então, quando a gente fala de bem-estar digital, a gente hoje consegue medir a nível individual, ou talvez a nível grupal, ou talvez focado para objetivos específicos. Por exemplo, na minha pesquisa, eu medi o impacto das tecnologias na prática dos educadores, de professores aqui de ensino infantil, fundamental e médio na Espanha. E aí, como essas ferramentas usadas principalmente que eles usavam para trabalhar, impactavam o bem-estar digital deles. Então, olha que interessante, uma coisa que às vezes não é tão usual, né? A gente às vezes não para pensar nisso com tanta clareza. E aí, o interessante é que existe uma abordagem, que é uma abordagem que eu acho super interessante, foi o que eu usei no meu trabalho, que é uma abordagem sobre o bem-estar digital enquanto a satisfação de necessidades psicológicas básicas. Existe uma teoria que se chama teoria da autodeterminação. Não sei se vocês já ouviram falar. Gente, essa teoria é incrível. Se você trabalha com tecnologia, também é muito interessante você entender. Inclusive, existe um termo agora chamado psychological well-being, bem-estar psicológico. Não, digital psychological well-being, perdão, que é bem-estar digital psicológico. Acho que é isso. O que acontece? Não, gente, me perdoe. Na verdade, é bem-estar digital, sendo que o bem-estar digital
ele está focado também nas definições de bem-estar psicológico, que também está focado nessa teoria da autodeterminação. E aí essa teoria, gente, é uma teoria gigantesca, dos anos 2000, usada para uma infinidade de coisas. Ela tem muita evidência científica. Vocês podem entrar no site oficial, acho que é selfdeterminationtheory.org. Tem várias aplicabilidades dessa teoria, muitas pesquisas, e ela tem sido muito robusta para a gente compreender o bem-estar no campo digital, na construção de ferramentas, no design. É muito incrível, muito incrível. Existem alguns livros e existe uma autora chamada Dorian Peters, que essa autora é a autora sobre esse tema. Ela tem livros e ela é psicóloga e ela é designer. E aí ela tem criado uma teoria muito robusta, muito interessante. E a base dessa teoria é que o bem-estar digital, ele está ligado à satisfação dessas necessidades psicológicas básicas. Como é isso, Paulo? Na verdade, existem 3 necessidades psicológicas que, quando elas são preenchidas, elas são muito correlacionadas em várias áreas de estudo ao aumento do bem-estar digital. Essas áreas, né, esses componentes são a autonomia, competência e o pertencimento. E aí eu vou definir aqui para vocês, né, o que é cada um deles. E o mais importante é que essa teoria, gente, tem tido evidências robustas aí na área de motivação, é muito forte na área de motivação, performance, mudança de comportamento, ensino e também aprendizagem de qualidade. É muito, muito interessante. E o que seria autonomia? Aí aqui são as definições no campo do bem-estar digital. Autonomia é você estar no controle da sua experiência digital e você ser capaz de alcançar os seus objetivos através dessas ferramentas. E aí, Paula, como assim? O que é isso? Aqui a gente está falando de personalização da sua experiência, de você não ser interrompido quando você não quer e de você usar quando você quer. É mais ou menos isso. E isso na prática quer dizer o quê? A gente está falando de notificação, a gente está falando de muitas vezes a gente tem que aceitar alguns termos, algumas coisas, né, que a gente não quer para poder usar. E outra coisa também, a autonomia está muito ligada ao fazer coisas alinhadas com os meus valores pessoais, meus valores de vida. Então, tudo isso aumenta o nosso senso de autonomia. A competência, ela está muito ligada assim, sei usar isso é fácil de usar, eu me sinto capaz de aprender a usar essa tecnologia e extrair o melhor dela para a minha vida, ou de acordo com os meus objetivos. Essa parte da competência está muito ligada à usabilidade, né, que é um termo específico, né, na área de tecnologia. E o pertencimento, isso aqui muita gente não sabia desse termo, até na pesquisa ficou surpresa, isso aqui foi super interessante. O pertencimento, ele está ligado ao quanto a tecnologia está impactando os relacionamentos. Como assim? Se a tecnologia ela está aumentando o seu senso de pertencimento e conexão com as pessoas ou não. Então, uma tecnologia que prejudica as relações, ela não contribui muito para o seu bem-estar digital. Isso quer dizer relações dentro deste mundo online e fora. Por exemplo, se eu chego de noite e eu fico só no meu celular, meu esposo fica só no celular, essa tecnologia ela está prejudicando a nossa relação. Por mais que eu esteja muitas vezes ali vendo redes sociais, vendo outras notícias, tendo prazer. Mas se tem um impacto negativo nas relações dentro ou fora, ou dentro e fora, isso já é um indicador aí muito interessante sobre esse quesito, essa necessidade psicológica não sendo atendida. Né? Então, assim, um pouquinho mais sobre cada um deles, né? A autonomia tem a ver com você fazer escolhas significativas. Outra coisa, você compreender a lógica da ferramenta. Como isso aqui funciona? Por que isso aqui funciona desse jeito? No sentido mais simples, não técnico, no sentido que você se sinta empoderado usando. Personalizar sua experiência, entender sobre a política de dados. Olha que interessante, gente, isso aqui é o ouro do ouro, né?
Outra coisa, você ser capaz de escolher o que eu estou fazendo ali. Você não ser obrigado a moldar o seu comportamento para estar dentro da ferramenta. Aqui a gente fala em ferramentas que pode ser entendido como tecnologias ou aplicativos, softwares específicos, tá? A competência, ela está muito ligada a quando uma ferramenta ela ajuda você a sentir que você está adquirindo novas habilidades ou que você está melhorando em alguma coisa. Por exemplo, se a gente está usando para estudar, para aprender a tocar um instrumento, para melhorar a nossa comunicação, para me sentir conectada a outras pessoas, né? Que aqui vai relacionar um pouquinho com pertencimento. E ajuda você também a se sentir confiante e a tentar coisas novas. Nossa, isso aqui é legal. Será que eu posso usar minha criatividade aqui? Isso é uma forma de aumentar a competência. E uma coisa que foi identificada na minha pesquisa também, tem a ver muito com o conceito de flow da psicologia, para a gente aumentar o senso de competência, que é para quem é designer, desenvolvedor, isso aqui é bem interessante. A tecnologia ela tem que se adaptar de acordo com as nossas habilidades, ela promover desafios que são progressivos. Isso é muito comum, sabem no que, gente? Na área de game design. A gente tem muito a aprender, porque os game designers eles usam muito essa teoria, né, das necessidades psicológicas. Então, a competência também tem a ver com ser acessível, ser fácil de usar, eu receber feedbacks se eu estou usando bem, se está dando certo. E eu me senti recompensada por estar investindo ali. Aqui a gente está falando em tecnologia, não pense além de redes sociais, pense em algo que te ajuda a desenvolver uma outra capacidade, por exemplo, a aula de inglês, Duolingo. Duolingo também é interessante nesse aspecto, né? Que é mais acessível. Um jogo, aprender a fazer um slide, aprender a fazer um vídeo, também entra aqui. Mas também aprender a usar uma rede social e entender assim que como usar aquilo e se sentir competente naquilo. E o pertencimento. O pertencimento ele acontece quando uma ferramenta ela te dá a oportunidade para apoiar pessoas e ser apoiado. Olha que interessante. Vamos pensar aqui, gente, no comportamento de cyberbullying. Vamos pensar aqui nos comentários hostis. Olha que interessante, né? Então, isso aqui tem a ver o quê? Como as empresas elas podem melhorar isso, né? Supervisionando, criando políticas, banindo, né? Punindo usuários que não se comportam dessa forma. Isso é muito interessante. Outra coisa, né? Uma ferramenta que promove pertencimento, você também tem a sensação de acolhimento, de que aquele não é um ambiente hostil, você pode contribuir, você tem oportunidade de demonstrar afeto positivo ali dentro e também ajuda a desenvolver empatia. E uma coisa muito interessante que dá pra gente pensar aqui é também sobre como a gente usa as ferramentas. Se a gente está usando no sentido de promover o pertencimento e a conexão ou não. Essa parte tem uma questão muito importante sobre o uso, né? O uso individual. E isso é muito relevante. Se eu não me sinto conectada, se eu não sinto que ali é um bom ambiente, eu provavelmente isso vai impactar negativamente o meu bem-estar. Agora, associe isso às técnicas de design persuasivo, que a gente chama, né? Esse design, essas técnicas que os sites, as ferramentas usam para fazer com que a gente fique preso ali, com que a gente fique captado, a nossa atenção, nosso span de atenção fique focado ali, todo o nosso recurso atencional, o prazer imediato, tudo focado nessas ferramentas. Imagine a gente não tá tendo o nosso pertencimento fortalecido, a gente está num ambiente hostil e a gente está ali, ó. Imagine o impacto disso no nosso bem-estar. Isso é muito, muito, muito importante. E aí, gente, no meu mestrado, o que aconteceu? Eu desenvolvi um instrumento chamado Roda do Bem-Estar Digital, que não é um instrumento quantitativo, é um instrumento onde você escolhe uma ferramenta e você analisa todos esses quesitos, sabe? Assim, tem frases e você tem que marcar. E a partir daí você faz um exame, né? Você adquire consciência sobre o seu uso. E aí algumas coisas assim importantes, né, que esse instrumento ele mostrou ser bem efetivo em trazer autoconsciência, consciência para as pessoas sobre o próprio uso e também uma coisa que foi assim uma evidência muito forte foi que na amostra
né, foram 50 professores, mais ou menos, a gente encontrou que o impacto da tecnologia é mais positivo do que negativo. É significativamente maior, assim, acho que foi 80% positivo, acho que foi 81% e 19% negativo. Muito, muito, assim, uma coisa muito, muito gritante. E aí, só para finalizar aqui, o que a gente pode fazer? Paula, eu achei que eu ia achar uma coisa nesse podcast, achei outra aqui agora, né? Eu achei que ia vir um monte de regra do que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, e na verdade veio conceitos para eu refletir sobre o meu uso. Sim, essa é a ideia. Não existe um manual de bem-estar digital. Se estão vendendo isso para você, isso ainda não tem evidência científica. Não existe uma teoria de que se você fizer isso, o seu bem-estar digital ele vai aumentar. Isso não existe. Né? O que existe são estudos, muitos estudos estão sendo feitos assim. Por exemplo, esse ano aqui eu terminei minha dissertação, eu apresentei em julho. Eu fui olhar aqui, ler algumas coisas. Gente, tanto de coisa que surgiu aqui nesses meses de publicação sobre bem-estar digital. Eu fiquei chocada. Muito interessante. Então, assim, a gente está construindo esse conhecimento. O que a gente pode fazer? Aliar, né, todas essas teorias e criar uma coisa interessante. Mas que ações você pode adotar aí para ajudar a aumentar o seu bem-estar digital? Você pode, para fortalecer sua autonomia, personalizar as coisas que você usa, gerenciar notificações. Acho que isso é o principal. Você pode gerenciar notificações. Se forem ferramentas que permitem uma personalização maior, tirar ali da sua vista o que é que você não usa. Outra coisa, estabelecer limites sobre o uso. E esse é um dos quesitos que as pessoas reclamam muito, elas perderam o controle. E o perder o controle está ligado ao que nessa abordagem que eu mostrei aqui para vocês? A falta de autonomia. Eu não tenho controle sobre o meu próprio uso. Isso aumenta, diminui meu senso de autonomia e prejudica o meu bem-estar. E outra coisa, definir usos alinhados com seus valores. Por exemplo, ao invés de você só ficar curtindo, por que você não comenta as fotos dos seus amigos? Ou manda uma mensagem para eles bem calorosa. Como você tá? Que legal que eu vi isso, que você fez isso. Ao invés de ser uma reação, né? Somente uma reação ali, sem muito afeto. Outras dicas para aumentar o seu senso de competência. Listar o que é que você sabe fazer ali dentro, o que é que você gostaria de fazer, aprender a fazer, pedir feedback às pessoas. Eu tô sabendo usar isso direito, testei isso e isso. Esse modelo de, por exemplo, se você trabalha com rede social, esse modelo de post. O que é que as pessoas acharam? Ou se você, não trabalho com isso, Paulo, eu só uso para me divertir mesmo. Então, acho que é interessante você ver, eu uso para quê? Tem como eu melhorar? Ou eu gostaria de fazer alguma coisa diferente aqui? E aí começar sempre fazendo coisas fáceis e fazer muitas experimentações. E para aumentar o seu senso de pertencimento, você precisa compartilhar mais coisas significativas para você. Você pode também elogiar as pessoas, fornecer um feedback positivo, pedir feedback, pedir e oferecer ajuda, né? Fazer com que as redes sociais sejam uma fonte de apoio, um ambiente de afeto positivo, de conexão, de construção de intimidade. Então, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre esse conceito. Esse tema é um tema que eu adoro. Tenho muitas ideias do que eu quero fazer com essas coisas. Eu acho que isso pode ajudar bastante as pessoas, né, a desenvolverem um senso de mais controle sobre a própria vida e ter uma relação mais positiva com as tecnologias. E esse é um dos meus objetivos, né? A tecnologia ela pode sim ajudar a nossa vida em muitos aspectos, muitos, mas ela também tem o seu lado aí que prejudica o nosso bem-estar e a gente precisa entender como usar a tecnologia para aumentar o nosso bem-estar. E isso é aumentando nosso senso de autonomia, competência e de pertencimento. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje sobre bem-estar digital. Lembrando que hoje existem muitas ferramentas do próprio celular, que eu posso vir aqui também falar outro dia sobre isso, como você usar essas ferramentas, o que você precisa fazer. Eu acho que o primeiro passo é você monitorar o seu uso. Então, ative aí o bem-estar digital, veja quanto tempo você está passando em cada coisa. Tem muita pesquisa que mostra que o tempo
tempo que a gente acha que a gente ficou e o tempo que a gente fica é muito diferente, então é importante você monitorar isso. E me procurem aí, ou mandem o que vocês estão observando no próprio comportamento, e eu posso falar um pouco mais também sobre isso. Hoje a ideia foi apresentar o conceito, fazer vocês refletirem sobre esse uso. Acho que seria legal uma parte 2, né? Isso aqui, acho que eu vou fazer depois uma parte 2, com estratégias mais assertivas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiz aqui com muito carinho. Espero que tenha esclarecido um pouco desse conceito, que é tão novo, né? Tão recente. Um beijo e até a próxima.